As chamadas guerras culturais estão sendo travadas a todo vapor nos Estados Unidos. No olho do furacão estão as crianças e os adolescentes, as escolas e aquilo que é ensinado em sala de aula. O professor Joseph Quem, da Universidade da Califórnia, conduziu uma vasta pesquisa sobre o assunto. I think many people recognize that the experiences young people have in school help shape their values, what they end up believing. If, for example, schools include only books that talk about how great U.S. democracy is, that's different than if schools also note some of the things that happened in our past that perhaps we shouldn't be proud of. If no one ever reads a book about African Americans or Native Americans, or all of our history textbooks, ignore the contributions that women make, that shapes the way people think about society. Na semana passada, durante o primeiro debate das prévias republicanas mediado pela Fox News, o tema não ficou de fora. Republicanos e grupos de extrema-direita são hoje os principais atores que travam verdadeiras cruzadas contra uma educação plural no país. Segundo colocado nas pesquisas pela nomeação republicana, Ron DeSantis falou de doutrinação. The decline in education is one of the major reasons why our country is in decline. We need education in this country, not indoctrination in this country. Como governador da Flórida, DeSantis aprovou uma série de leis controversas que afetam a sala de aula e a autonomia de professores do estado. A lei conhecida como Don't Say Gay, não diga gay em inglês, e que foi sancionada no ano passado, proibiu a abordagem de temas relacionados à sexualidade e gênero até a terceira série nas escolas do estado. Em maio deste ano, uma professora foi investigada por passar em sala de aula um filme da Disney que contava com um personagem gay. O caso aumentou o medo entre os educadores. You're getting what we call a chilling effect. Teachers, in many respects, are self-censoring because of the threats that are out there. Some of them are legal policies that states have passed, and some of them are fears that, parents are posting things on Facebook, criticizing teachers, things like that, or showing up in the classroom criticizing. But the net result, right, is that students lose. Students are less likely to learn about controversial issues. Mais recentemente, o governo da Flórida aprovou um novo currículo de história negra. Dentre os pontos, estudantes aprenderão que brancos e negros se beneficiaram da escravidão. Ron DeSantis se orgulha das medidas. In Florida, we eliminated critical race theory from our K-12 schools. We eliminated gender ideology from our K-12 schools. And we have elevated the importance of American civics in teaching our kids about the Constitution and the Bill of Rights. Nos últimos meses, manifestações em reuniões escolares se transformaram em algo normal nos Estados Unidos. Na maioria dos casos, pais ultraconservadores se organizam para exigir censura de determinados assuntos na escola. Em maio, uma mãe da Flórida pediu que um livro de poesia de Amanda Gorman fosse retirado da biblioteca da escola do filho. O livro conta com a poesia A Colina que Subimos, recitada pela autora na posse de Joe Biden. Mais tarde, veio à tona que a mãe em questão tinha ligações com um grupo extremista Proud Boys, que participou da invasão do Capitólio em 2020. De acordo com a pesquisa de Joseph Quem, esse tipo de conflito é mais comum em distritos onde há uma maior paridade entre democratas e republicanos. So we did a nationally representative survey of about over 600 principals from all over, small towns, big cities, everything. One thing we asked them about was whether they were experiencing conflict with parents and community members over some of these issues. And what we found was, for example, that conflict was most intense in what we call purple districts, which are districts that have relatively equal numbers of Republicans and Democrats. And in many respects, that's not surprising, right? You would get conflict because you have people on both sides of the issue fighting for what they want. As tais guerras culturais vêm se mostrando uma arma importante para que políticos republicanos possam mobilizar bases ultraconservadoras.
No debate da semana passada, nem mesmo os sindicatos dos professores ou o próprio Departamento de Educação foram poupados pelos candidatos do partido. On education, the only way we change education in this nation is to break the backs of the teachers' unions. Let's shut down the head of the snake, the Department of Education. Take that $80 billion, put it in the hands of parents across this country. This is the civil rights issue of our time. Para muitos, essa retórica é tida como perigosa. O professor Quem concorda e teme pela própria democracia do país. In the United States, as I know, and this is true in other countries as well, we're seeing an erosion of commitment to what we think of as democratic values and norms. What worries me about some of the findings that we're seeing is that these pressures may be leading to a chilling effect, which leads schools to put less emphasis on their democratic mission because they're afraid of, enraging members of the public. If schools feel chilled and choose not to do that, then students aren't going to get the preparation that would lead them to embrace democratic values. And yes, that worries me a great deal.